Agora eu passo a responder aos questionamentos do eminente senador Alessandro Vieira. Eminente senador Alessandro Vieira, Vossa Excelência me fez um questionamento sobre impedimento e suspeição. Evidentemente que em todo o processo que eu tenha atuado como advogado, seja qual for a parte que eu tenha patrocinado os seus direitos e interesses, eu não poderei, se aprovado for por esta Casa, julgar esses processos no Supremo Tribunal Federal. Afinal, existe uma regra, uma lei específica que impede aquele que funcionou na causa, em qualquer posição, advogado, promotor ou em qualquer outra posição, de vir a julgar esta causa. Então, para mim, isso é muito claro e não há dúvida de que eu deverei seguir esse impedimento em qualquer causa que eu tenha atuado como advogado. Em relação a impedimentos futuros e suspeições futuras, já disse aqui na minha apresentação inicial que também seguirei com muito rigor. Nós temos, como eu disse também anteriormente, eu penso que a imparcialidade do julgador é um elemento estruturante da própria justiça. É um elemento que é fundamental para assegurar a credibilidade do sistema de justiça. E o sistema de justiça, ele funciona justamente por conta da sua credibilidade. Então, todas as medidas que eu possa adotar para assegurar a credibilidade do sistema de justiça, eu adotarei, até porque defendi na minha carreira como advogado, como é público notório, que esses critérios, que esses mecanismos fossem efetivamente utilizados para garantir a todo e qualquer cidadão um julgamento justo, imparcial e independente. No caso de suspeições e impedimentos futuros, se aprovado por esta Casa, evidentemente que eu terei que analisar o conteúdo do processo, saber qual é o tema em discussão, saber quais são as partes envolvidas e aí aplicar exatamente o que diz a lei, particularmente o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Já disse aqui e lembro que este Congresso, inclusive, estabeleceu mecanismos adicionais para as hipóteses de impedimento e suspeição que estão previstas no Código de Processo Civil. Há uma discussão também em tramitação no próprio Supremo sobre o alcance dessas regras, mas, de qualquer forma, elas estão previstas e, da minha parte, reafirmo, serão cumpridas na integralidade. Respondendo às perguntas do eminente senador Rogério Carvalho, na minha carreira como advogado, eu sempre busquei uma atuação técnica, uma atuação que fosse absolutamente compatível com a Constituição e com as leis, e também com a discrição que eu penso que é necessária para todos aqueles que atuam perante o sistema de justiça. Essas mesmas características, se aprovado for, me acompanharão também no honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A questão do limite entre a interpretação e o ativismo judicial é uma questão relevante, evidentemente, mas é preciso saber também que o ativismo judicial ele tem várias definições. Então, é uma expressão que se diz equívoca, por poder representar, designar realidades diferentes. Então, temos o ativismo judicial que muitas vezes é assim chamado quando o julgador, o órgão julgador, busca extrair
da Constituição, regras que estão previstas e dá mais eficiência às regras que ali estão, e outros usam essa expressão para a criação do direito, a criação de um direito que não esteja previsto no arcabouço legislativo ou na Constituição Federal. Evidentemente que essa hipótese, essa forma de ativismo, na minha visão, ela não pode ser aceita porque não cabe ao magistrado criar o direito. O direito tem que ser criado aqui pelo Congresso Nacional. Essa é a atribuição do Congresso Nacional, de acordo com o que prevê a Constituição da República. Então, na minha visão, o julgador tem efetivamente que interpretar a Constituição, aplicar a Constituição, mesmo buscando, eventualmente, regras que estejam contidas no bojo dos 250 artigos e que precisem de alguma eficácia adicional, mas não pode jamais criar o direito, porque esta é uma atribuição do Congresso Nacional, atribuição de Vossas Excelências e também da Câmara dos Deputados. A questão da defesa da democracia, eu penso que é um tema fundamental. Acho que o Brasil mostrou ter instituições fortes na defesa da democracia, inclusive em episódios mais recentes, e isso é muito importante para o nosso país. E acho que deve haver um diálogo permanente entre os poderes, um diálogo institucional que permita cada vez mais fortalecer as instituições e, com isso, fortalecer a defesa da democracia. O Supremo Tribunal Federal também, evidentemente, tem um papel central na defesa da democracia, na medida em que é o guardião da Constituição da República. Por fim, a questão do lawfare, se o magistrado deve combater o lawfare. Eu tenho, na minha percepção, e aí eu falo por mim, eu não acredito que o juiz, o magistrado, deva combater nada. O juiz, o magistrado, tem o dever de julgar de acordo com a Constituição e com as leis. O combate, ele é atribuição de outras carreiras do sistema de justiça. Pode ser do Ministério Público, pode ser da polícia, mas, na minha visão, particularmente, o magistrado não deve combater absolutamente nada. Deve julgar segundo o que diz a Constituição e as leis. Agora, evidentemente que o magistrado, ao perceber um caso de lawfare, ele deve, sim, prestar atenção e ver que aquele caso está permitindo, eventualmente, um uso indevido da legislação. Talvez uma das partes possa estar usando indevidamente a legislação para alcançar fins ilegítimos, sejam políticos, sejam empresariais, sejam eleitorais, seja de outra natureza. E se assim for configurado o lawfare, eu penso que o magistrado também deve atuar e julgar de acordo com o que diz a lei para inibir que esse comportamento possa ir adiante. Afinal de contas, não cabe, ao sistema de justiça, na minha visão, usar a lei de forma indevida para interferir num processo eleitoral, para interferir numa concorrência empresarial, para interferir em qualquer situação que não seja ali caso de interferência da lei, mas sim um caso de resolução dentro do que prevê o sistema próprio. Então, essas são as minhas respostas, eminente presidente senador Davi Alcolumbre.